Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa e dessa vez vamos estudar o Apocalipse. Detalhe, todo o conteúdo que está sendo ministrado hoje aqui na EBD em casa é o mesmo conteúdo que está sendo ministrado na sala de aula. Estou aqui com você e estarei na sala de aula também. Então, o que é que vai acontecer durante esse mês de novembro? Uma coisa diferente. Como o mês de novembro vai ser trabalhado o Apocalipse na sala de aula, então, e eu estou preparando, vou trazer aqui para a EBD em casa o mesmo material da sala de aula. E aí fica o material certinho. Você está acompanhando aqui na sua casa todo o material, todo o conteúdo que está sendo ministrado lá na sala de aula, na sala 10, certo? Então, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o livro que foi escrito por João quando ele estava na ilha de Patmos. E aí o que acontece com essa questão? Quando você fala em Apocalipse para uma pessoa qualquer, a imagem que ela tem de Apocalipse é mais ou menos isso que você está vendo na tela e ele vai dizer: Apocalipse é o fim, certo? Mas e aí, nós como cristãos, Apocalipse é o fim? É esse o cenário de Apocalipse que temos no nosso coração? Ou como cristãos temos um pensamento diferente de que Apocalipse não é o fim, mas é o começo de tudo, é o começo da vida eterna? Então, como cristão, qual é a nossa definição de Apocalipse? Por que as pessoas têm a ideia de Apocalipse de destruição e não a visão de esperança, por exemplo? A visão de uma vida nova, um começo, uma continuidade, ao invés de ter essa visão de cenário. Por que esse mistério? Por que essa construção na cabeça das pessoas? Nós, como cristãos, como vemos a questão do Apocalipse? Mas para entender o Apocalipse é importante que a gente faça um estudo da ideia assim, do Apocalipse enquanto a significado da palavra. Ok? Apocalipse vem de revelação, mas por que essa relação com revelação? Veja bem, a imagem que você está vendo aí ela é provocativa. Você está vendo uma floresta com sombra e você não consegue ver o sol, por exemplo. E a ideia de Apocalipse, eu vou usar a mesma ideia de que o pastor Rodrigo, da qual eu tive o prazer de ter aula no curso de Arqueologia Bíblica. O pastor Rodrigo Silva, é o pastor da Igreja Adventista, mas ele é um arqueólogo, um doutor em arqueologia, e ele tem um conhecimento profundo da língua grega e das línguas antigas. E ele dizia assim que o radical de Apocalipse, o centro, a ideia central de Apocalipse é a mesma ideia central da árvore eucalipto, né? Apocalipse, eucalipto, e a palavra eucalipto ela vem da construção do boa, calipto, sombra, ou em algumas traduções a eucalipto ela é entendido como cobertura, então seria a boa cobertura, então a boa sombra. Mas quando você está na sombra, você não tem acesso à luz do sol. Então, para você ir até a luz do sol, você tem que sair da sombra, sair do calipse. Você tem que ir para fora do calipse, para além do calipse, ou seja, apocalipse. Então, por isso que quando você sai da sombra, da escuridão e vai na direção da luz, as coisas são reveladas, você consegue enxergar. Então, a ideia do Apocalipse, enquanto revelação, vem nesse sentido. Você está indo além da escuridão, além da sombra, para ter acesso à luz, para ter a visão mais clara de todas as coisas. Okay? Então, para você entender da onde que vem a questão da revelação, vem aí dessa construção do além da sombra, do além da escuridão, do além da cobertura. Então a cobertura sai, você vai para além da cobertura, para além da sombra, para poder ter acesso à luz, acesso à claridade. Aí você consegue enxergar todas as coisas. E foi o que aconteceu com João. João estava na sombra, João estava preso, e de repente veio a visão de João sobre todas as coisas. Então, e foi além da realidade que ele vivia. A imagem que você está vendo é a imagem da ilha de Patmos.
A ilha de Patmos era na época do Império Romano, bem assim, naqueles primeiros 50, 60, 70 anos depois da morte de Cristo. No Império Romano existia uma perseguição muito grande aos cristãos, porque os cristãos eram aqueles que colocariam em questionamento a autoridade romana, inclusive a autoridade dos judeus. Então eles eram extremamente perseguidos. E dentro do Império Romano, que era vasto, existia a ilha de Patmos. E a ilha de Patmos era uma prisão para se jogar pessoas que, por um acaso, iriam abalar a estrutura política do Império Romano. Então você exilava as pessoas para a ilha de Patmos, que tinha sim características de ser uma ilha vulcânica, uma ilha onde não se produzia nada, inclusive não tinha água, a água chegava através de barco na época de João, e tinha apenas uma pequena faixa de areia, muito pequena. Até eu consegui, numa próxima aula eu vou trazer uma foto dessa prainha e provavelmente onde João esteve para escrever. E aí eu vou linkar com um versículo bíblico quando ele diz que estava na beira da praia. Vai ser interessante. A ilha de Patmos era uma ilha que não tinha nada, não se produzia nada. Você só conseguia sair de lá se fosse por essa prainha e se alguém tivesse coragem de chegar lá. Porque o acesso também era muito ruim. E nesse lugar, que não é assim como está, porque hoje Patmos é uma região turística, né? E é da Grécia, mas não é o caso de Patmos ser assim. Isso é só uma visão para vocês terem uma ideia de como era. O que vocês veem de vegetação, não tem nada frutífero ali. Nada que se produza ali de alimento não consegue, não se reproduz, não cresce, não desenvolve. Aquilo ali é uma vegetação só adaptada ao terreno arenoso, ao terreno vulcânico. E por isso, na época de João, era uma ilha de exílio mesmo. Jogava lá o pessoal para lá e ficava em cavernas, sabe? E o pessoal não tinha para onde fugir. E é nesse cenário, assim, no final da vida de João, que Deus então se revela, o Senhor Jesus se revela para João, para começar a falar a mensagem para as igrejas e mensagem acerca das coisas que virão e que estamos aguardando para acontecer. Com relação aos destinatários, a gente percebe no capítulo, já no comecinho do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, ele já revela assim para quem são escritas as cartas, para quem que Jesus está se direcionando a sua mensagem de imediato. Mas só que somente com a leitura do capítulo 2 e 3 é que a gente vai começar a ver quais são as igrejas a quem Jesus estava se referindo, a quem Jesus estava pedindo ou ordenando que se escrevesse uma carta. Então, para cada igreja dessa, o Senhor escreve uma carta. E aí, veja bem, é muito interessante, e nós vamos fazer o estudo dessas cartas um pouco mais além, mas é interessante você já, se tiver interesse em ler, claro, se tiver interesse em ler antecipadamente, você vai começar a investigar. Existem 4 características nas cartas. As características das cartas, quando Jesus escreve para as igrejas, elas apresentam sempre assim, uma condenação, um elogio, uma correção e uma promessa. Pode perceber, começa a olhar a carta com mais detalhe, você vai observar que o Senhor aponta um problema da igreja, faz um elogio acerca da vida que eles estão levando, faz uma correção, que seria uma espécie de orientação, faça isso, ou volte os olhos para o Senhor, alguma coisa nesse sentido, né? E faz uma promessa para cada uma delas. Se você observar, fizer a leitura do capítulo 2 e 3, onde estão as cartas direcionadas para as 7 igrejas, vocês vão perceber que o Senhor faz exatamente esse método. Tá? Só que, aí se você estiver curioso, vai lá olhar para 2 igrejas. Não existe condenação, para 2 igrejas não tem elogio, e as mesmas igrejas que não têm condenação, o Senhor também não apresenta correção.
não apresenta a orientação de dizer, ó, faça isso, porque se ele, na verdade, não condenou, não há o que corrigir. Então, veja bem, então eu já vou dar a dica, 2 igrejas sem condenação, Esmirna e Filadélfia. 2 igrejas sem elogio, Sardes e Laodiceia. E a mesma Esmirna e Filadélfia são as igrejas que também não têm correção nenhuma. Mas lembre, todas elas têm uma promessa. Então, com essa instigação que eu estou fazendo aqui, com essa provocação, corre lá depois, dá uma lida no capítulo 2 e 3, para você ver que promessas são feitas para cada igreja, que correções, que elogios, que promessas, enfim. Isso que nós falamos, vai lá e dá uma pesquisada. É interessante fazer essa leitura, mas nós vamos retomar, esmiuçar, o estudo dessas cartas e começar a caracterizar cada uma delas. Enfim, nós vamos fazer um estudo detalhado. O que nós entendemos das cartas que são escritas às igrejas, nós estamos verdadeiramente entendendo assim, as cartas foram escritas para igrejas reais, igrejas contemporâneas de João. Mas nada impede que essas cartas tenham um direcionamento a cada um de nós. Mas quando a gente fizer o estudo das cartas, nós vamos fazer um discernimento nesse sentido. Porque existem teólogos que associam tempos históricos a cada carta, como se nós hoje, por exemplo, estivéssemos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, que as nossas características fossem as características de Laodiceia, ou que a igreja de Filadélfia foi num período que já passou, mas isso nós vamos esmiuçar oportunamente, certo? Para a gente, não no sentido de impor algo, mas no sentido de fazer você entender que existe uma forma de pensar e existe outras correntes de pensamento sobre o assunto, certo? Então é para não ficar assim no vácuo, no escuro. Poxa, uma vez eu escutei falar sobre tal coisa, então nós vamos trazer isso para a aula para você entender que tipo de coisas são faladas e são explicadas, ensinadas por aí afora, mas a gente vai centralizar na ideia de que João estava escrevendo para igrejas reais. Bem, antes da gente fazer então o aprofundamento, porque isso aqui sempre é uma aula introdutória, nós vamos entender que existe uma diferença entre profecia e revelação. Mas é importante a gente lembrar que lá no capítulo 1, no primeiro capítulo, no versículo 3, tem o seguinte versículo, tem o seguinte texto: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja bem, o próprio versículo já te dá uma dica do que é revelação, do que é profecia, mas o tema central desse versículo é assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Então, se você lê, você é agradável ao Senhor, vamos dizer assim. Mas aqueles que ouvem e guardam também são felizes, também são agradáveis ao Senhor. Então, você precisa ler, guardar, ouvir e guardar. Se você está lendo ou se você está ouvindo, é importante que você guarde no coração para se tornar de fato agradável ao Senhor essa sua conduta em relação ao que está sendo revelado. Entre profecia e revelação, a gente vai destacar então algumas diferenças. Então, por exemplo, a profecia é no primeiro momento uma pregação oral e a revelação ela é escrita e deve ser lida. Então preste atenção no versículo que foi lido, já foi provocativo para você entender que quando Deus fala, quando o Senhor fala, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve e guarda no coração, necessariamente tem essa ideia de que ela precisa ser registrada, a revelação. E a profecia é no primeiro momento, uma pregação oral. Lembra do livro dos Juízes? Lembra do livro dos profetas, dos profetas maiores, dos profetas menores, né? Todos eles são usados pelo Senhor para anunciar. Então eles vão anunciar, olha, o Senhor falou para mim tal coisa, para que vocês prestem atenção no que vai acontecer. Então a pregação, a profecia, ela tem esse movimento de pregação oral. Necessariamente ela é falada, e a revelação ela é escrita e deve ser lida.
A diferença entre uma e outra. No caso da profecia, sempre haverá uma mensagem de arrependimento e justiça, enquanto a revelação, a mensagem de conforto, paciência e confiança. Vamos esmiuçar isso. Quando você pega um profeta qualquer, ele sempre, quando ele é levantado, sempre para anunciar que você precisa voltar os olhos para o Senhor, que você precisa entender que existe a justiça do Senhor. Ou se você pegar, então, os profetas maiores e menores, sempre haverá, principalmente aqueles profetas que estavam falando ao povo que estava cativo, ou ao povo que estava na iminência de ir para o exílio babilônico, sempre eles diziam assim, ó, cuidado, nesse sentido, né? Não vou repetir as palavras, cuidado, olhem para o Senhor. Se vocês voltarem os olhos para o Senhor, uma coisa boa vai acontecer, né? Vocês vão, o Senhor vai se agradar, enfim. No caso da revelação, a mensagem é de conforto, paciência e confiança. E por que isso? Quando a gente vai estudar o Apocalipse, eu acho que é importante você ter essa informação, que o Apocalipse é mais ou menos assim. Você pega um livro e começa a ler. E aí você está vendo que nesse livro, o herói, o mocinho, ele é constantemente massacrado pelo vilão. O vilão parece que está sempre ganhando. O vilão parece que está sempre vencendo a batalha. O mocinho está perdendo, perdendo e perdendo. E você fica angustiado, porque por uma questão de retidão moral, você entende que isso não é injusto, inclusive. Aí o que você faz? No primeiro terço do livro, você diz assim, eu não estou gostando disso aqui, eu vou lá para o final. Vou ver o que vai acontecer no final, não é possível. Aí lá no final, você vê que o mocinho venceu, que o vilão foi morto, que o vilão foi derrotado. Aí isso te dá um certo conforto. E aí, quando você retoma a leitura do livro, de onde você parou, você vai continuar vendo o vilão com aquela ideia de que está vencendo o mocinho, mas aí você olha para o livro e diz assim, não, fica tranquilo, porque o final eu já conheço. Então você lê aquilo ali, já não mais com medo, com receio, com angústia, o senso de justiça teu sendo desafiado. Você já vai estar lendo com esperança de que o final você já conhece. Isso eu aprendi com o doutor Rodrigo, o pastor Rodrigo. Foi fantástico quando ele falou isso. É exatamente isso o livro do Apocalipse. Então, na questão da revelação, existe uma mensagem de esperança. Então, quando você vai lendo o Apocalipse, você precisa ter essa noção de que o bem prevalecerá. E aí todas as coisas más que vão acontecendo, então, no transcurso da nossa vida, você sempre vai pensar assim, não, mas o mal não vencerá. O bem é que vencerá. O Senhor Jesus é que derrotará o inimigo, o vilão. Veja, a revelação ela tem esse sentido de trazer uma mensagem de conforto, paciência e confiança. Eu estou vendo o vilão sendo massacrado durante o livro todo, mas eu preciso ter paciência porque eu sei que lá no final o Senhor vencerá. Eu preciso ter a confiança de que lá no final o Senhor vencerá. E ele te traz essa mensagem de conforto exatamente para você não passar pelas angústias, não se deixar embarrear, não se deixar derrotar, não se desanimar, por mais injustiças que aconteçam, por mais que você veja o mal prevalecer, afinal, o mundo jaz no maligno. Então é quase que natural você entender que as coisas ruins têm aquele aspecto de que parece que vão vencer, parece que prevalecerão. A ideia de que o crime compensa, né? Os bandidos roubam e estão soltos, e aquilo vai te dando angústia. Mas calma, na questão da revelação, você já sabe o final. Na questão desse mundo espiritual, você já sabe o final. Você já sabe que quem vai vencer é o Senhor Jesus, e não o inimigo, e não o iníquo. Ok, pessoal? Essa é a ideia. Então, as primeiras diferenças entre profecia e revelação vêm nesse sentido. Por isso que é importante ter essa ideia de que o Apocalipse, olha só, vamos voltar à imagem lá do começo, o Apocalipse não tem o sinal, o condão de destruição. O Apocalipse tem a ideia de que a gente já sabe o que vai acontecer,
Então, precisamos permanecer na fé, perseverantes e caminhando, porque nós sabemos que o Senhor vencerá. O Senhor estará conosco. Nós estaremos com Ele. Vamos em direção às nuvens com Ele. Estaremos na Jerusalém celestial. Veja que interessante. Por mais que tudo parece que está ruim, nós precisamos tirar da nossa cabeça aquela imagem que Apocalipse é destruição. Não. Apocalipse é vida que segue. É vida eterna. É vida nas muitas moradas que o Senhor diz que tem no céu, que Ele foi preparar para a gente. Isso nós vamos ver no Apocalipse. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, veja, é muito bacana você começar a interpretar, ver o Apocalipse, não como um sinal de destruição, como naquela imagem, como todo mundo imagina. O Apocalipse é o fim, é a destruição. Não. Apocalipse é o começo de uma vida nova. É a mensagem da esperança, para nos dar confiança para que a gente continue permanecendo firme na nossa fé. Outras diferenças entre profecia e revelação é que na profecia, se você lê as profecias bíblicas que estão lá no livro dos profetas, sempre vai ter a expressão, no caso da palavra, a palavra de Deus é expressa. Ele diz assim diz o Senhor, ou seja, o profeta, ele é o porta-voz de Deus. Então as profecias não são coisas que o profeta tem na cabeça e fala. São coisas que ele ouve do Senhor. São coisas que ele é usado, a boca dele é usada como a boca do Senhor. E aí ele diz, assim diz o Senhor. É a palavra de Deus que está sendo revelada. Agora a revelação, ela é mais ou menos assim, vi e ouvi. Então quando você lê o Apocalipse, você vai ver muitas dessas expressões. Eu vi tantos, o monstro do mar, o monstro da terra. Então, o apóstolo João, ele vê. Ele está ouvindo. Agora, veja, quando você estuda, por exemplo, Ezequiel é um profeta, mas ele tem revelações. Porque ele diz assim, eu vi a glória de Deus saindo do templo. Ali é revelação. Veja, quando ele vê a glória de Deus saindo do templo, é revelação. Mas quando ele diz, assim diz o Senhor, é a profecia. Essa é a diferença entre uma e outra. Outro detalhezinho importante. A profecia, ela tem uma visão otimista do mundo. Aí eu retomo aquilo que eu tinha falado lá. Olha, se o povo for fiel, Deus vai se consolar. Se o povo for fiel, voltar os olhos para o Senhor, Deus vai se agradar dessa ação e tudo será diferente. Já na revelação, ele já tem uma visão catastrófica do mundo. Ele é uma visão já dualista. E essa questão da visão dualista nós vamos trazer na próxima aula. Vamos esmiuçar que visão dualista cósmica acontece na questão da revelação. Então, quando fala em revelação, já não é mais aquelas tentativas do Senhor em trazer o povo para si. Aquelas oportunidades, não tentativas, mas oportunidades que o Senhor dá para que o povo se converta e viva. Para que o povo se converta e olhe, volte os olhos para Ele novamente. Certo? Agora, quando fala em revelação, já é o Senhor mostrando as consequências. As consequências de quem verdadeiramente se converteu e as consequências de quem não se converteu e escolheu ficar pelo lado do obscuro, certo? Entre luz e treva, escolheu a treva. Então, veja bem, quando eu falo luz e treva, eu já estou falando dessa visão dualista, cósmica, luz e trevas. E aí nós vamos ver como o livro do Apocalipse ele se comporta nessa questão de trazer as coisas de Deus e as coisas das trevas. Nós vamos ver que existe sempre aquela questão o Cristo e o anticristo, certo? Então, são essas visões dualistas que a gente chama, dualista cósmica, e a gente consegue enxergar no livro do Apocalipse. Então, na revelação, a gente enxerga isso, a luta do bem contra o mal, o Cristo e o anticristo,
E tem outras antíteses ali que a gente vai ver certinho, eu vou trazer na próxima aula para a gente dar uma explorada nisso aí, para vocês identificar nos livros, nos versículos, onde que se encontram esse dualismo que a gente está falando aqui. E por fim, a mensagem final aqui para vocês, que eu tiro de Apocalipse 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Provocativo também, assim como eu falei da visão dualista, que eu vou trazer na próxima aula, também um pouquinho desse versículo nós vamos dar uma esmiuçada para vocês verem da onde João tira todas essas coisas. Da onde que João está, por que João está usando essas expressões, o que é, o que era e o que há de vir, o povo da época dele entender. Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Forte abraço e fique com Deus.